essa peregrinação em todos os estados, no intuito de conhecer melhor todo o corpo do SEBRAE, nos seus 27 unidades federativas, e a gente tem a oportunidade de ter reuniões como esse momento agora, de conhecer as pessoas que fazem acontecer nos respectivos estados. A gente entende que a gente está num momento do nosso país absolutamente único, uma convergência maravilhosa, em que cada um de nós, nas nossas posições, onde a gente hoje está atuando, nós temos cada um de nós um papel importantíssimo, né? E dentro desse contexto, do ponto de vista do SEBRAE Nacional, nosso presidente Carlos Leles, o diretor Bruno, o Alessandro está aqui conosco também, chefe de gabinete da DTEC também, que trabalhou durante anos e anos aqui no SEBRAE do Rio Grande do Sul. A gente está num desafio muito grande para a gente identificar, não o que a gente acha, mas de fato, qual é o SEBRAE que o Brasil precisa. Nosso grande objetivo é que a gente possa ter o SEBRAE de todo o Brasil. E aí me permita destacar para vocês que o SEBRAE tem alguns aspectos, de certo modo, singulares. São 1942 pontos físicos de atendimento do Brasil inteiro. Nós temos no ecossistema SEBRAE 37.200 colaboradores de diversas denominações. Funcionários diretos, agentes locais de desenvolvimento, agentes locais de inovação, consultores, dentro desse contexto todo. E a gente quer cada vez mais alinhar essa rede para que a gente tenha, primeiro, a obrigação de servir o público-alvo do SEBRAE, que são 15,5 milhões de MEIs, de micro e pequenos empresários do Brasil inteiro, e alinhar toda essa estrutura do SEBRAE às demandas que o nosso país precisa, servir os mais de 200 milhões de brasileiros, de irmãos nossos. Então esse é o nosso grande objetivo. Dentro desse contexto, a produtividade é uma questão que a gente tem cada vez mais ficado doente em bater em cima dela, a gente criar cada vez mais esse cenário onde a gente possa obter uma melhor produtividade de todo o contexto nosso de atuação, tanto da porteira para dentro de todas as organizações, como da porteira para fora, e o ambiente do governo, obviamente, é o que a gente, é o que prepondera. Ontem a gente teve um dia bastante alegre para todos nós, né, quando a MP881 se transformou, a partir do momento, obviamente, que o nosso presidente sancionar, mas se consolidar, como uma legislação, destravar esse país. Se a gente teve, nas últimas décadas, nós nos empobrecemos, infelizmente, tivemos uma performance bastante, eu diria, forte nesse sentido. Se nós nos empobrecemos com relação ao mundo, nessa década nós nos empobrecemos com relação a nós mesmos. No início da década nós éramos mais ricos do que somos hoje. Então é um cenário que a gente vive hoje e nos impõe, muita dedicação, muita seriedade, muita união para nós estarmos juntos, unidos. E eu, dentro desse contexto, peço sempre a Deus que Ele possa nos ajudar a termos, aí ao final das nossas vidas, um nível de arrependimento, meu caro secretário, muito pequeno, pelos caminhos que nós deixamos de trilhar. Não porque a gente não venha identificar. Quando a gente não identifica, tudo bem, mas o ruim é quando a gente identifica, ou por qualquer tipo de conveniência, a gente prefere optar o conforto, Então, que eu tenho certeza que esse momento do Brasil tem colocado pessoas como você, como o Rui, como a secretária, todos nós liderados pelo nosso presidente, nosso governador Eduardo Leite, pessoas que nos dão, através do exemplo, que nós não vamos e não devemos optar pelo conforto, e sim para o que é melhor para todos. Muito grato ao senhor por toda a atenção e gentileza na iniciativa pública. Fiquei 4 anos na área de desenvolvimento econômico no governo do Estado e 4 anos como secretário de Planejamento e Gestão. E dentro desse estado, no estado do Ceará. E dentro desse contexto, você falando na questão previdenciária, e era uma questão que preocupava demais a gente, uma coisa seríssima, um déficit que tem. E era naquela época e só piorou lá para cá as obras, Então, assim, a gente realmente vive esse momento no Brasil de reformas, todas essas reformas espetaculares. E a gente vê, aí, esse período que eu fiquei nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade lá de estudar um pouco mais a democracia americana, escrevi um livro sobre a eleição de 2016,
e eu acreditava muito que o que estava acontecendo nos Estados Unidos naquele momento, momento de tomada de consciência, iria acontecer também no nosso país em 2018, e graças a Deus nós tivemos essa oportunidade absolutamente decisiva para o nosso país. E escutando você falando aí dessas parcerias, lembrei, primeiro a Embratur, nós ontem ainda aprovamos um apoio à Embratur, também um parceiro muito próximo do nosso SEBRAE, para aquisição de estandes para feiras internacionais. Ontem aprovamos. E anteontem tivemos a alegria de receber o Sérgio, nosso presidente da APEC, nosso almirante, e juntamente com, também se falou do MRE, juntamente com o embaixador Moretti, lá no SEBRAE, nós lançamos o Plano Nacional da Cultura Exportadora, juntamente também com a Confederação Nacional da Indústria. Então, assim, dentro desse contexto, a gente tem procurado, sempre dentro desse contexto, de pegar as melhores instituições, as melhores pessoas que estão representando as instituições, os melhores propósitos, os propósitos mais alinhados com esse Brasil que nós tanto necessitamos e temos a obrigação de entregar para os nossos irmãos brasileiros. A gente sempre nesse intuito de fazer essas alianças mais importantes e mais estratégicas e com um nível de consciência mais elevado. Então, assim, dentro desse contexto, secretário Tomar, uma alegria grande a gente estar aqui com os 3 diretores do nosso SEBRAE do Rio Grande do Sul, o André, o Marco, o Ayrton, que a gente já vê, Alessandro, que são aqui uma relação extremamente próxima, consolidada, consistente, verdadeira, para usar o termo que você muito bem coloca. Essa alegria de saber que você já tem no seu DNA essa relação boa com iniciativas novas, do ex-prefeito, seu trajeto dela, e essa relação com iniciativas do SEBRAE, e dizer que ficamos no SEBRAE Nacional ao inteiro dispor, para a gente efetivamente aperfeiçoar essa relação que já existe, extremamente consolidada e exitosa com o SEBRAE do Rio Grande do Sul, muito bem liderado pelo nosso presidente do conselho e, obviamente, nossos 3 queridos diretores que aqui se encontram, mas o que for necessário de aperfeiçoamento, de apoio adicional, conte conosco. O Brasil inteiro precisa dessa união dos nossos esforços, que a gente possa cada vez mais envidar e direcionar a nossa energia para as causas mais nobres do nosso país. Muito grato, secretário.